Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Matemática na Vida Financeira, certo? E esse aqui é o nosso segundo vídeo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um conteúdo da matemática que é a função exponencial. Aí vocês me perguntam, por que eu estou falando desse assunto e não da matemática financeira? Calma, tá? A gente vai começar com um conteúdo um pouquinho mais elaborado da matemática, até a gente chegar no assunto da matemática financeira, que eu quero apresentar bastante coisa para vocês, certo? Então, não vou enrolar muito aqui, falando muito. Espero que vocês gostem do vídeo. O nosso tema é função exponencial. Vou trazer um pouquinho de revisão para vocês sobre as funções exponenciais. Espero que vocês gostem. E deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para o maior número de pessoas que conseguirem. E espero que gostem do vídeo. Vamos lá. Galeras, então vamos lá. O que eu vou falar para vocês é o seguinte: nosso tema é função exponencial, certo? Para a gente chegar até o nosso tema de função exponencial, nós temos que fazer uma breve revisão sobre a potenciação, certo? Eu vou explicar para vocês, fazer uma breve revisãozinha sobre potenciação até a gente chegar na questão de função exponencial. Vamos lá. Uma potência ela é formada pelo seguinte: aqui tem a base e aqui tem o seu expoente, certo? Que é considerado um número natural. O que significa esse expoente? Esse expoente significa a quantidade de vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma até chegar no resultado que seria a quantidade de vezes que está contida aqui no nosso expoente, certo? Aqui é só um exemplo para vocês, a elevado a n, que é igual a infinito, certo? Mas aqui eu vou mostrar um exemplo simples para vocês aqui, bem simples, vamos lá. O exemplo 1, 2 elevado a 3, certo? É igual 2 vezes 2 vezes 2, que é o 2 repetido 3 vezes, que é a representação de quantidade de vezes que está elevada ao expoente, certo? E aqui chegamos a um resultado. 2 vezes 2, que é igual a 4, certo? 4 vezes 2, que é igual a 8, certo? Simples e fácil. Só uma pequena curiosidade que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte, tá? Que esse aqui é um exemplo muito prático e mais fácil de você resolver quando existe uma potência desse formato aqui. Por quê? Toda base elevada a zero é igual a 1. Toda base elevada a 1 é igual a ela mesma, correto? Se eu tiver aqui 1 elevado a zero, esse resultado vai ser 1. E não porque a base é 1, e sim porque toda base elevada ao número natural, aqui ela é igual a 1. O número natural, 0, tá? Ela é igual a 1. Segundo exemplo aqui, vamos de novo. 2 elevado a 0 é igual a 1, certo? 3 elevado a 0 é igual a 1. Segunda parte aqui eu vou mostrar para vocês que é essa. Toda base elevada a 1 é igual a ela mesma. 1 elevado a 1 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. 3 elevado a 1 é igual a 3. Correto? Galera, essa primeira parte foi só uma revisão de potência, tá? Para vocês relembrarem um pouquinho do que já foi estudado lá no ensino médio, ou para vocês que ainda estão no ensino médio e não lembram desse assunto, só para recapitular, beleza? A gente não vai aprofundar um pouco mais nessa revisão, porque senão vai se tornar um vídeo muito longo e vai fugir um pouco do contexto e do assunto do nosso vídeo, que é função exponencial, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Qualquer dúvida que tiver, deixe nos comentários que a gente tenta interagir com vocês, beleza? Vamos lá agora para a nossa segunda parte. Galera, então vamos lá. Aqui temos a segunda parte, vou mostrar um primeiro caso para vocês aqui, certo? Quando temos a multiplicação de duas potências de bases iguais, o que acontece? Nós conservamos essa base, certo? Vamos lá. Duas bases iguais multiplicando, viu? Duas potências de bases iguais sendo multiplicadas. Nós conservamos essa base e somamos os seus expoentes, correto? Então, o que acontece aqui nesse caso? Vou mostrar um exemplo básico para vocês, que é esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Temos o x elevado a 2 vezes o x elevado a 5, certo? O que nós fazemos? São bases iguais, correto?
conservamos nossa base e somamos os nossos expoentes, beleza? 5 mais 7, perdão, já falei o resultado. 5 mais 2 é igual a 7, beleza? Como que resolve isso aqui? Vamos lá. Bases iguais, certo? Temos bases iguais aqui. Conservamos a base e somamos os seus expoentes. Somamos os seus expoentes, que é igual a x. 5 mais 2, 7. Beleza? Tá aqui um exemplozinho bem básico para você. Galera, então vamos lá. Vamos aqui começar com a nossa função exponencial, certo? Um exemplo. E vamos lá, definição. O que significa a definição desse exemplo aqui? Vou ler para vocês. Seja um número real A, sendo A maior do que 0 e A diferente de 1, isso significa que o A ele está entre o 0 e pode estar entre o 1 ou maior que o 1, porque ele é diferente do 1, certo? Denomina-se função exponencial de base A e função f de reais em reais positivos, definido por f de x, que é igual a elevado a x, certo? Vamos lá. Por que a gente considera essa função aqui função exponencial? Chamamos ela de função exponencial justamente porque a nossa variável encontra justamente aqui no nosso expoente, correto? Tá, e o que seria esse A que está falando aqui no começo da frase? Esse A nada mais é do que esse A aqui, ó. Esse A aqui é nada mais chamado de base, certo? Esse A aqui, nós chamamos ele de base. Vamos só para mais uma observaçãozinha básica aqui. Esse A que está falando aqui em cima nada mais é do que esse A que está aqui contido na função, que é a base, certo? E o que significa esse aqui? Vou comentar com vocês. O A, o resultado do A, ele é maior do que 0 e ele é diferente de 1, certo? Ele pode estar entre 0 e pode estar entre 1, entre 0 e 1, pode ser maior que 1. Ele só não pode ser menor que 0, não pode ser negativo, correto? Porque a própria questão já diz que o A ele é maior do que 0 e diferente de 1. Vamos imaginar aqui uma situação aqui bem simples que eu vou mostrar para vocês aqui. Imaginando um eixo X aqui, tá? Desculpem não ter ficado tão retinho assim, mas vamos lá. Imaginem aqui um eixo X. O que nós vamos fazer? Vamos colocar duas bolinhas demarcando aqui o nosso eixo, certo? E essas bolinhas vão significar o quê? Essa primeira bolinha, vamos chamar ela de 0, correto? E essa segunda bolinha, vamos chamar ela de 1. O que significa essa bolinha? O resultado, essas bolinhas significam que esse é o ponto 0 e esse é o ponto 1, óbvio. Então, esse resultado de A aqui, ele vai estar entre o 0 e o 1. Ele pode estar também acima do 1, porque ele é diferente de 1 e é maior do que 0. Só recapitulando que o A, tá, o resultado do A, ele pode estar entre o 0 e o 1 e pode ser maior do que o 1. Ele pode estar nessas duas situações, viu? Justamente pelo que fala o problema aqui em cima. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? A base A, ela jamais será um número negativo, certo? Ela jamais será um número igual a 0 e ela também jamais será um número igual a 1, porque pelo que o problema já fala, já está praticamente dizendo qual será metade, está dizendo metade de qual será o resultado dela, correto? E o que está dizendo aqui também, pessoal, é o seguinte, que a nossa base, ela vai de números reais até reais positivos, corretos? E o que significa? Que o nosso ponto de partida aqui é o reais inicial, que pode ser chamado de domínio, correto? E esse segundo conjunto aqui, ele é chamado de contradomínio, correto? E é isso aí.
um exemplozinho básico que eu estou trazendo para vocês entenderem um pouquinho mais essa parte introdutória da função exponencial, tá bom? Não vamos abranger um conteúdo mais profundo desse tema, pois vai depender de vocês a gente abordar assuntos mais específicos da função exponencial. Combinado? Vamos dar sequência aqui na nossa aula. Galera, então vamos lá seguir com alguns exemplos aqui para vocês, exemplozinhos bem básicos, tá? Seguindo a mesma dinâmica do problema anterior que foi proposto, correto? Então, vamos lá. Temos aqui a função f de x, que é igual a 2 elevado a x, correto? Aqui, nós temos o seguinte: se a nossa base ela é diferente de 0, diferente de 1, ela é maior do que 0, ela é diferente de 1, certo? Então, temos aqui o seguinte, que a nossa base, que é a base A, ela é maior do que 1, correto? E ela não é o 0, ela não é negativa. Então, isso aqui representa que realmente essa função, ela é uma função exponencial, sim. Ok? Só para vocês entenderem melhor. F de x é igual a 2x. O 2, que é a nossa base A, correto? Ela é diferente de 0, ela é maior do que 0 e ela é diferente de 1, correto? Então, se ela é isso aqui, com certeza sim, ela é uma função exponencial. Vamos para um segundo exemplo aqui. Aqui nós temos y igual a 3x. Lembrando, pessoal, que a representatividade da função exponencial pode ser tanto f de x quanto y, tá? Que vai ser a mesma coisa, correto? Deixa eu fazer aqui melhor para vocês situarem. Ela pode ser tanto f de x. Vamos lá, pessoal. Para quem acha que esse exemplo aqui é um pouco mais complicado, vou mostrar para vocês que não é. Certo? Temos aqui a função f de x, que é igual a 1/3 elevado a x. Temos aqui a nossa variável, que está no expoente, o x, certo? E temos aqui 1/3, o que significa que isso aqui, ela é sim maior do que 0, porém é menor do que 1, porque é 1/3, correto? Como que a gente escreve isso? Temos o 0, correto? A nossa base que é o a, que seria esse aqui, certo? E temos o 0 e temos o 1, correto? A nossa base, ela é maior do que 0, porém, ela é menor do que 1. Então, significa que ela não é igual a 0, ela não é igual a 1 e não é negativa. Então, essa aqui também, sim, é uma função exponencial, beleza? Aqui nós temos um quarto exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Um quarto exemplo, a função f de x que é igual a 0,6 elevado a x. Temos a nossa variável aqui no nosso expoente, que é o x, correto? Temos a nossa base aqui, que é o 0,6. E vamos lá. A nossa base, que é o a, isso significa o quê? Que esse 0,6 ele é maior do que 0, porém, ele é menor do que 1. Mesmo parecido com o de cima, certo? O exemplo de baixo. Então, significa que, se ela é maior do que 0, a nossa base aqui, ela é maior do que 0, porém menor do que 1. Então, ela também é uma função exponencial. Beleza? Vamos aqui para o quinto e último exemplo, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, certo? Beleza, pessoal? Esse exemplo aqui é o seguinte: nós temos aqui a nossa variável no expoente, correto? Temos aqui a nossa variável no expoente e temos aqui a base sendo negativa, menos que 5, correto? Se nós temos a nossa base negativa, o que vai acontecer? Aqui a nossa base ela é menor do que 0. E lá no nosso probleminha anterior dizia o quê? Que a base deveria ser maior do que 0, menor do que 1, maior do que 0 e diferente de 1, certo? Aqui temos a base menor do que 0. Se temos a base menor do que 0, ela não é uma função exponencial. Pessoal, não confundam, tá? Não é porque a nossa variável está aqui no expoente que essa função vai ser considerada uma função exponencial. Não mesmo, beleza?
Porque temos a problemática anterior dizendo que a base ela é maior do que 0 e ela é diferente de 1. Pode ser entre 0 e 1 e pode ser maior que 1 também, beleza? Esse exemplo aqui é o seguinte, nós temos aqui a nossa variável no expoente, correto? Temos aqui a nossa variável no expoente e temos aqui a base sendo negativa, menos que 5, correto? Se nós temos a nossa base negativa, o que vai acontecer? Aqui a nossa base ela é menor do que 0. E lá no nosso probleminha anterior dizia o quê? Que a base deveria ser maior do que 0, menor do que 1, maior do que 0 e diferente de 1, certo? Aqui temos a base menor do que 0. Se temos a base menor do que 0, ela não é uma função exponencial. Pessoal, não confundam, tá? Não é porque a nossa variável está aqui no expoente que essa função vai ser considerada uma função exponencial. Não mesmo, beleza? Porque temos a problemática anterior dizendo que a base ela é maior do que 0 e ela é diferente de 1. Pode ser entre 0 e 1 e pode ser maior que 1 também. Bom, pessoal, vamos aqui para mais um exemplo aqui para a gente poder finalizar o nosso vídeo, tá? E espero que vocês tenham compreendido o conteúdo até aqui. Vamos lá. Esse exemplo aqui diz o seguinte, dada a função exponencial f de x, que é igual a 2 elevado a x, determine f de 3. O que ele pede aqui? Ele pede o f de 3. Como que a gente vai resolver essa função, certo? Aqui no exemplo, onde apareceu o x, nós vamos substituir pelo 3, correto? Que esse 3 aqui, ele vai ser, na verdade, o valor do x. Ou seja, o valor que tiver aqui, o valor que tiver aqui dentro sempre vai ser o valor de x, beleza? Vamos lá. A função aqui dada para a gente foi 2x, correto? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar 2 elevado a 3. E onde tiver x, a gente vai substituir por 3. Como que a gente vai resolver isso aqui? 2 vezes 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Só lembrando, pessoal, recapitulando aí todo o conteúdo de funções, esse número 8 aqui é nada mais do que a imagem, beleza? É a imagem da função exponencial. Espero que tenha ficado entendido essa primeira parte e vamos para um segundo exemplo aqui para vocês. Aqui, pessoal, no mesmo formato, o resultado de x será esse que está dentro do parênteses, que é o menos 3, correto? E como foi visto lá na potenciação, como que a gente faz para resolver isso aqui? Quando temos uma base elevada a um expoente negativo, a gente inverte a função, correto? Sabemos que aqui tem um 1 inexistente aqui embaixo. O que vamos fazer? Vamos inverter essa fração. Vamos colocar aqui sobre 2. Porém, o 2 vai estar elevado a menos 3. Beleza? O 2 vai estar elevado a menos 3. E como que a gente vai resolver isso aqui agora? Pessoal, vamos para um exemplozinho aqui, um pouquinho mais complexo, que eu quero mostrar para vocês que não é tão difícil de resolver. Beleza? Temos aqui o exemplo C. M tal que f de m é igual a 64. Como nós vamos fazer para resolver esse exemplo aqui usando essa função? Vamos lá. Sempre que aparecer o m, ele vai ser o valor de x, correto? O m é o x, então f de x é igual a 64. Sempre que aparecer f de m vai ser 64. Então, nós vamos substituir aqui com a função. Vamos colocar aqui 2 elevado a m, que é igual a 64, correto? Deu para entender? Sempre que aparecer o m, ele vai ser x, certo? Então, apareceu x e apareceu o m, é a mesma coisa, beleza? O m é o x é o m. 2 elevado ao m, que é igual a 64. Pessoal, quando nós pegamos uma função e igualamos a um número, ela automaticamente se torna uma equação, beleza? Não confundam. Quando pegamos uma função e igualamos a um número, aqui a função igualada a um número, ela se torna uma equação.
E para a gente resolver uma equação, nós precisamos encontrar sua incógnita, certo? E a sua incógnita é nada mais do que o m. E esse m está localizado no exponencial do 2, correto? Como que nós fazemos para resolver esse caso? Nesse caso, para a gente resolver essa equação, vamos ter que igualar as bases, certo? Automaticamente, quando igualamos as bases, nós vamos ter também que igualar nossos expoentes. Então, vem com aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer essa equação. Se nós temos aqui 2, a base 2 elevado a m é a mesma coisa. E aqui podemos considerar o seguinte, que 64 é a mesma coisa de 2 elevado a 6, correto? Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes o 2, 6 vezes sendo multiplicado, ele vai dar 64. Então, temos aqui as duas bases igualadas aqui, correto? Automaticamente igualamos a nossa base, igualamos o nosso expoente. Isso significa que o m, ele deve ser 6. E o resultado do m aqui, que é igual a 6. Encontramos nossa incógnita. E assim, resolvemos a nossa equação e a nossa função exponencial. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de função exponencial. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi mais uma introdução, não é tudo sobre a função exponencial. Caso futuramente vocês queiram, a gente pode estar gravando uma aula mais profunda sobre o assunto, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que vocês estejam gostando do canal e eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal e se quiserem ativar o sininho, cada vez que a gente postar um vídeo vai chegar a notificação para vocês, beleza? Muito obrigado por estar acompanhando o vídeo até aqui e não deixem de se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo, Murilo aqui vos fala e até mais.